ligado o microfone aqui? CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia, meus amigos aqui presentes. Bom dia que nos acompanham de casa. Nós vamos continuar no capítulo 24 do Evangelho. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Hoje nós vamos pegar do item 10 em diante. Mas só para a gente recordar a aula passada, nós vamos ler como página de abertura o item 8, porque para o item 10 dá a continuidade, certo? Então, no item 8, o título é Não procureis os gentios. Nós explicamos que os gentios eram os pagãos, né? A esses 12, os apóstolos, Jesus enviou, depois de lhes haver dado as seguintes instruções: Não procureis os gentios, nem entreis nas casas dos samaritanos, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares em que estiverdes presentes, pregai dizendo, está próximo o reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 10, itens 5 a 7. Então, vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, para mais um estudo em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. E te pedimos, Senhor, que permita que os espíritos responsáveis pelos estudos desta casa e no nosso Evangelho, o nosso querido Emmanuel, que eles possam nos ajudar, nos intuindo a aqui colocarmos as nossas ideias, que sejam as nossas interpretações as mais corretas possíveis, as que mais agradarem ao Teu coração. Então, nós te pedimos, Senhor, que fique conosco, nos envolvendo com Teu manto de paz, de serenidade, para que possamos sempre tirar muito proveito das aulas ministradas aqui na nossa casa. Em Teu nome, Jesus, em nome desses espíritos amigos que aqui trabalham incansavelmente, em nome de Deus, nosso Pai, que damos por iniciada a nossa aula da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, nós vamos estudar do 10 em diante, mas aí foi lido o 8, só para a gente dar uma lembrada nas palavras de Jesus, tá? Então, a nossa companheira Raquel vai nos ajudar hoje aqui na leitura. Pode começar, Raquel. Item 10. Essas mesmas palavras também podem se aplicar aos adeptos e aos propagadores do Espiritismo. Quem são os propagadores? Somos nós que estudamos a doutrina, não é? E que se nos perguntam, o que é que vocês pensam a respeito disso? A gente sabe o que responder, não é? Vamos lá. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados e os adversários interessados são, para eles, o que os gentios eram para os apóstolos. Seguindo o exemplo dos apóstolos, devem procurar adeptos entre pessoas de boa vontade, aqueles que desejam a luz, no quais se encontra um germe fecundo e cujo número é grande, sem perder seu tempo com aqueles que se recusam a ver e a ouvir, e que quanto mais interesse for demonstrado pela sua conversão, mais firmes se mostram em seus pontos de vista, apenas por uma questão de orgulho. Então, ele diz aqui, sem perder seu tempo com aqueles que se recusam a ver e ouvir. São os rebeldes, né? A gente pode ter sido criado em outra doutrina, em outra religião, mas desde o momento em que a gente começa a estudar a doutrina espírita, que a gente começa a entender, né, o nosso passado, o que estamos passando no presente e que temos que nos preparar para a nossa vida futura, a gente começa a ter a vontade de cada vez saber mais. Agora, para aqueles que são rebeldes, que criticam, que não querem ouvir, que a gente não perca tempo com eles, né? É preferível abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente, que há um único que se satisfaz na obscuridade. Porquanto assim se aumentará, em grande proporção, o número daqueles que sustentam a causa.
Deixar os outros tranquilos não é indiferente, é boa política. A vez deles chegará, quando forem dominados pela opinião geral, quando ouvirem a mesma coisa, incessantemente repetida à volta deles. Então, pensarão que aceitam a ideia voluntariamente por eles mesmos e não sob pressão de outra pessoa. Também devemos observar que as ideias são como as sementes. Não podem germinar antes da estação. E somente um terreno preparado, deve-se aguardar a época propícia e cultivar inicialmente a que forem germinando, sob pena de se destruírem as outras ao se lhes apressar o crescimento. Olha que coisa interessante, né? Deixar os outros tranquilos não é indiferença, é boa política. É uma maneira correta de agir. Se a pessoa tem as ideias dela, muito especialmente quando elas gostam de expressar as ideias dela, ou de impor as ideias, a gente deixa falar o mais tolo. Não é isso que a gente aprendeu? Porque a vez deles vai chegar. E aí mais adiante ele diz, também devemos observar que as ideias são como as sementes, não podem germinar antes da estação. Então, Deus espera o momento de nós passarmos as nossas provas para a gente aprender. Eu senti isso comigo e sei de casos assim. Teve um caso lá na nossa outra casa espírita, no Leão Denis, de um rapaz com 22 anos que ele teve um tumor no cérebro e ficou talvez uns 2 anos tratando, e pai e mãe ali do lado, sofrendo. Então, o que é que os espíritos disseram? Ele foi uma das pessoas que lutou lá na Revolução Francesa, em que ele abatia os inimigos com paulada na cabeça. Entendeu? Mas ele teve outras encarnações depois disso, só nesta encarnação, que deve ter sido quase no final do século passado, né? Que ele passou por essa prova. Entendeu? Quer dizer, Deus vê o momento propício da gente passar pelas provas. Então é isso que ele está ensinando aqui. Não vamos jogar semente para aqueles que não querem, que não estão com o terreno arado. Por que Jesus veio nascer no meio lá dos judeus? Porque eles já acreditavam num Deus só, já havia um preparo ali para se ouvir a palavra de Jesus. Assim somos nós, nós somos espíritas, que a gente mostre a qualidade da nossa doutrina pelas nossas palavras, pela nossa conduta, pela nossa maneira de compreender o próximo, e não impondo a doutrina. Isso não vai resolver, né? Impor não vai resolver. Então é isso aí, esse parágrafo, acho que ficou bem entendido o objetivo da doutrina, né? No tempo de Jesus, e por causa das ideias restritas e materiais da época, tudo era circunscrito e localizado. O que é circunscrito e localizado? Tudo dentro do mesmo ambiente, não saía. Não tem lugares que a gente vai, que a gente sente que aquilo ali é meio fechado? Eu frequentei uma casa religiosa uma vez, que foi assim, eu tinha muita vontade de começar a colaborar, mas eu sentia que era um círculo fechado ali, era um grupinho ali, uma patota que eu não consegui penetrar. Então é isso que ele está dizendo, né? Eram tudo circunscrito e localizado, ou seja, não havia questão de se expandir nada, era aquele grupo fechado ali. A casa de Israel era um pequeno povo e os gentios também eram pequenos povos vizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e se espiritualizaram. Por que as ideias hoje se universalizam? Você está aqui, você fala com um parente seu que está lá no Japão, por telefone, com a maior facilidade. Não é isso? Antigamente, quando eu era garota, que era o telefone que era aquele de discar, de falar com um vizinho da mesma rua já era difícil. Imagina ligar para outro país, nem pensar, né? A gente se comunicava através de carta. A carta levava um tempo, né? E muito antes de eu nascer, a carta era levada a cavalo ou navio. Então, as ideias se universalizam e se espiritualizam, porque os espíritos se correspondem através do pensamento.
A nova luz não é privilégio de nenhuma nação. Não existem mais barreiras para ela, que tem o seu foco em todos os lugares, e todos os homens são irmãos. Os gentios, porém, também não são mais um povo, são uma opinião que se encontra em toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou no paganismo. Não é isso? A pessoa pode dizer, olha, eu sou ateu, eu não acredito em nada. Até vir aquela dorzinha de barriga bem forte, né? Que alguém chega para ele e diz, olha só, não está resolvendo? Você tem que procurar uma casa espírita, tem que procurar um pastor, tem que falar com um padre. Em geral, vem primeiro para a casa espírita, a verdade é essa. Não é mais com armas de guerra que são combatidos, mas com o poder da ideia. Não são mais com armas de guerra, mas com o poder da ideia. Ou seja, a gente vai lendo, vai estudando, né? vai entendendo a doutrina, e aí com mais facilidade a gente passa a ter mais argumentos para conversar com as pessoas. É muito comum, eu percebo isso no meu círculo de amizade, as pessoas me perguntarem, o que é que vocês, ou seja, vocês espíritas pensam disso? Por isso que é importante que a gente estude, porque a gente não pode sair falando abobrinha, nem falando o que dá na minha cabeça. Eu tenho que ter uma ideia, pelo menos, do que Kardec acha disso, para que a pessoa entenda. Eu digo, olha só, nós temos um livro de Allan Kardec, diz lá o nome, se pudesse lembrar, e que diz isso assim, ou seja, a ideia não é minha, da minha cabeça. Eu estudei, aprendi e tenho um argumento. Por isso que é importante a gente estudar. Ficou alguma dúvida com relação ao item 10? Não? Está tudo certo? Então vamos para o 11. Não são os que estão bem de saúde que precisam de médico. Item 11. Aconteceu que, estando Jesus sentado à mesa em casa desse homem, Mateus, ali vieram ter muitos publicanos e pessoas de má vida que se colocaram à mesa com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos, por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas, tendo ouvido o que perguntaram, Jesus disse, não são os que estão bem de saúde, mas os doentes que têm necessidade de médico. Mateus, capítulo 9, versículo 10 a 12. Vocês viram que coisa interessante, né? Jesus estava sentado à mesa na casa de Mateus. E Jesus não discriminava. Quisesse acompanhá-lo, quisesse ouvir a palavra dele, seja muito bem-vindo. Então, ali vieram ter publicanos, que eram os cobradores de impostos, que eram detestados pelo povo, porque cobrar imposto, ninguém gosta de pagar imposto, né? E pessoas de má vida, com outros tipos de erros, de outras inferioridades, que se colocaram à mesa com ele e seus discípulos. Os fariseus, você vê que os fariseus aqui gostavam de fazer uma fofoquinha. Não gosto dessa palavra não, mas eu ainda não achei o sinônimo nessa hora, né? Fazer uma intriguinha, isso aí. Por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Quer dizer, os fariseus que estavam ali viraram para o grupo e fizeram uma pergunta dessa. Que coisa desagradável, né? Mas é uma intriga para ver o que eles iam responder, né? E ele, então, antes que alguém falasse, Jesus captou, né? E aí ele disse, não são os que estão bem de saúde, se os fariseus estavam se achando perfeitos, ótimos, saudáveis, né? Vocês não precisam de médico, mas os doentes é que têm necessidade de médico. E ele era o médico dos médicos, então ele estava ali para salvar. Então é isso que acontece, a pessoa está com uma doença emocional, né? Porque uma doença física a gente vai procurar um médico. Uma doença emocional, o passe de cura, como de vez em quando eu falo aqui, o passe de cura vai curar primeiro o espírito. O espírito Inácio Bittencourt, ele diz muito isso, né? Nós somos corpo e espírito. Eu não posso cuidar só do corpo, eu tenho que cuidar do corpo e do espírito. Então, o passe de cura vai cuidar do espírito. Se a pessoa tem um câncer, o passe de cura não vai tirar um câncer, porque aquilo ali é a prova da pessoa. Mas ele vai fazer você encarar com facilidade ou com menos dificuldade aquela doença.
E se você não tiver noção de nada, você começa com aquelas perguntas absurdas, né? Por que Deus fez isso comigo? Essa fulana é muito pior do que eu e não tem câncer. Logo eu que frequento a casa espírita, que vou lá, que rezo, faço, aconteço, já fiz os cursos todos. Mas era o momento da minha prova. Como nós estudamos aqui no item 10. Deus manda a prova no momento em que Ele acha que com aquela prova eu vou aprender. Agora, se depois de eu estudar tudo isso, eu passo pela prova e digo, mas não sei por que Deus mandou isso para mim, eu vou ser reprovada. Eu vou curtir esse câncer, ainda vou arrastar para a próxima um outro probleminha porque eu não aprendi. É igual o aluno que fica em recuperação, né? Levou o ano inteiro, não aprendeu aquilo, vai estudar um pouquinho além, né? É o nosso caso, é isso aí. Mas eles quiseram fazer uma confusãozinha lá com os discípulos, né? Fazendo essa pergunta. Mas Jesus, antes que algum discípulo dissesse alguma resposta que não fosse muito devida, Jesus diz isso, né? Não são os que estão bem de saúde, mas os doentes é que necessitam de médico. É interessante, né, espírito puro, né? Da envergadura, dizer que Jesus sabe o que vai em cada um, né? Que mora no seu coração. Isso. Com amor. Porque a pessoa vem para fazer aquela confusão. Vem, Mas que são para derrubar e as boas para elevar. Como ele percebe aquilo, ele se antecipa, porque até os apóstolos dele poderiam ficar também sem argumento. Sem argumento, Não permitir também essa exposição, porque vai expor. Então ele já se antecipa, já responde com aquela envergadura e sabedoria, resolve tudo, né? Porque você vê bem, os apóstolos, como nós, quando a gente entra para a casa espírita, a gente entra com vontade de estudar, de aprender, de trabalhar, ou mediunicamente, ou trabalho material, mas a gente não sabe nada de doutrina. E aí chega na minha idade, aí eu sinto que ainda não sei, falta coisa beça ainda para eu aprender. Entendeu? Então, imagina os apóstolos, eles eram novatos ali também. Jesus recolheu aqueles 12, percebeu que aqueles 12 estavam dispostos, e todo mundo largou o que estava fazendo para acompanhar Jesus, mas não saberiam dar a resposta que Jesus deu. Então Jesus se antecipou e respondeu, né? Isso aí, a gente percebe isso, né? Então vamos lá. Item 12. 12, Jesus dirigia-se principalmente aos pobres e aos deserdados, porque são eles que têm mais necessidades de consolações. Aos cegos dóceis e de boa fé, porque eles pedem para ver, e não aos orgulhosos que acreditam possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Aí ele manda que a gente veja lá na introdução quem eram os publicanos, né? Quando nós já estudamos isso lá na introdução. Então vamos lá. Essas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Às vezes, nos admiramos de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazerem um mau uso dela. Costumamos dizer que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo das pessoas mais merecedoras. Olha, isso aí a gente comete esse engano. Quando a gente estuda o Livro dos Médiuns, está mais profundo esse assunto. Mas vejam que o Evangelho, que é um livro de conduta moral, ele está explicando isso. É importante que a gente veja. Às vezes, nos admiramos de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazerem um mau uso dela. Costumamos dizer, que uma faculdade tão preciosa deveria ser um atributo exclusivo das pessoas mais merecedoras. Mas Jesus não tornava ninguém exclusivo. Ele sabia que todos vão chegar a um conhecimento futuramente. Se não tem agora, mas vai chegar futuramente. Mas nós vamos continuar lendo, que a gente vai entender mais ainda o que ele está dizendo. Dizemos inicialmente que a mediunidade resulta de uma disposição orgânica, que qualquer pessoa pode possuir, como a de ver, de ouvir, de falar, não havendo nenhuma da qual, em virtude do seu livre-arbítrio, ela não possa abusar. Olha só, não tem gente que vê e vê demais? Chega assim e diz, você não sabe o que foi que eu vi. Não viu nada.
Não viu, mas está, né, fazendo a intriga. Não tem gente que diz assim, olha, eu escutei uma coisa que você vai ficar admirada. Ela escutou por alto a metade, pegou o bonde andando, como a gente diz, e sai espalhando aquela grande novidade, fazendo a confusão, né? Então, ele está dizendo que a mediunidade é uma disposição orgânica como os nossos sentidos também. Como os nossos sentidos também. E que a gente muitas vezes abusa. Assim como a gente abusa dos sentidos, muita gente abusa da mediunidade. O médium que chegar e disser, olha só, você não está bem não, como aquela uma moça que eu contei para vocês, que eu estava numa reunião, numa festa, e ela falou assim, eu estou vendo atrás de você, eu falei, um espírito ótimo, né? Iluminado, formidável. Então, antes que dissesse uma bobagem qualquer, eu estava numa festa, certamente devia ter uns perturbadinhos ali, mas vai dizer que está logo atrás de mim, que eu não estou vendo? Eu não quero saber. Isso, por quê? É médium, e essa pessoa é médium. Mas não trabalha em casa espírita, trabalha em outra seita. Mas é despreparado. Que não se diz uma coisa dessa numa mesa de amigos, numa festa. Não se fala isso. É o despreparo, é a falta do estudo. De educação mediúnica. Faltou aí, né? Se Deus tivesse concedido a palavra apenas àqueles que são incapazes de dizer coisas más, haveria muito mais mudos do que pessoas falando. Olha, isso parece tá engraçado, não tá? Se Deus concedesse a palavra apenas àqueles que só dizem coisas boas, o mundo seria quase tudo de mudo. Porque de vez em quando a gente solta umas batatinhas, umas abobrinhas que o outro não quer ouvir. Não é isso? Eu achei muito interessante Kardec com essa ideia dele. Deus deu as faculdades aos homens e os deixou livres para usá-las, mas sempre pune os que abusam delas. Exatamente. A gente tem o livre-arbítrio, mas Deus está lá. Ele sabe o que demora no fundo do nosso coração. Então, nós temos o livre-arbítrio, mas nós temos uma rede de espíritos à nossa volta. Não temos? Nós nunca estamos sós. Nós temos anjo da guarda, nós temos espírito amigo familiar, nós temos espíritos simpáticos e temos outros espíritos, porque aqui está cheio, né? Então, a gente nunca está sozinho. Então, diz assim, eu vou fazer isso porque ninguém está vendo. Que engano. O que tem de gente vendo, então a gente tem que ter muito cuidado. Então, por isso que a gente não pode abusar do livre-arbítrio. Hein? Nós vivemos um Big Brother. Se o poder de comunicar-se com os espíritos fosse apenas dado aos mais dignos, quem seria aquele que ousaria pretendê-lo? Aliás, onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? Por que ele diz isso? Porque nós somos espíritos imperfeitos, por isso que estamos num planeta de provas e expiações. Aqui não tem espírito perfeito. Nós temos exemplos de espíritos que se destinaram a trabalhar mais pelo próximo, né? Como nós tivemos nosso Chico Xavier e tantos outros, são espíritos que se destacaram. E muitos podem estar aqui no nosso meio por missão, porque pediram. Mas no normal, nós temos as nossas imperfeições, todos nós temos, né? A gente, quando começa a estudar a doutrina, a gente aumenta um pouquinho mais a censura para conosco mesmo. Porque a gente lê uma coisa dessa e diz assim, não posso mais fazer isso, não posso mais falar esse tipo de coisa. A gente começa a se censurar, mas até um minuto atrás fazia. Até cair em si e ver que não pode fazer o errado, né? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para fortificá-los no bem, aos viciosos para corrigi-los. Estes últimos não são os doentes que têm necessidade de médico? E não é? Não é isso? Ele fala aqui, aos viciosos. Ele não está se referindo só ao vício da bebida, do cigarro, não. O vício de falar mal, de criticar, de criar calúnia, né? De dizer que viu e não viu. Esse tipo de vício, né? De sensualidade, os exageros que se cometem, tudo isso são vícios, né? Então ele está dizendo aqui, né?
A mediunidade, às vezes, é dada aos viciosos para corrigi-los. E não são esses que são os doentes que têm necessidade de médico. E que a gente tem que entender. Isso é uma coisa... Gente, eu acho que eu já contei. Se eu não contei nessa turma, eu contei na outra. Mas eu vou repetir. Quando há muitos e muitos e muitos anos, eu fiz o COMP, lá no Leon Denis. Lá a gente fazia o COMP, que é o curso de orientação mediúnica, para passes, né? E a gente começa em janeiro, quando chega em agosto, começava-se aquele treinamento, né? Você começa a apoiar o médium da passe, você está treinando, você fica um tempo ali apoiando. Meses depois, você vai para o revezamento. Então, numa hora, o médium antigo dá passe, no seguinte é você que dá e vai para o revezamento. E depois você é liberado para dar passe. E aí, o que aconteceu? Comecei a fazer o curso em janeiro. Em agosto, estou vendo todo mundo já foi liberado para apoiar e a Gracilde não. Aí, foi passando os meses, todo mundo revezando e a Gracilde nada, Bom, tudo bem, estou lá, no meu canto. Chegou o ano seguinte, quem não foi liberado continua no curso. Comecei tudo de novo. Mas minha cabeça estava mil, né? Por que eu não vou? Porque tinha umas pessoas lá que eram meio inquietas, que levantam assim toda hora, né? E estavam liberados para dar passe. E eu que não saía do meu lugar. Estava ali contrita. Quando foi no mês de abril, exatamente no dia 23 de abril, eu estava no treinamento, e o nosso treinamento era aos domingos, na obra social que era em Magalhães Baixo. Em Magalhães Baixo. E eu, aquele dia, eu amanheci assim, meio angustiada, porque 23 de abril foi o dia que meu filho desencarnou. Então, era um dia difícil para mim. Amanheci o dia assim, meio tristonha, mas lá vou eu para o meu treinamento, 1 ano e 4 meses, tudo bem. Quando acabou, aí sempre quem fazia a prece de encerramento, a gente assistia a reunião pública, vinha o treinamento para o passe, e depois o altivo fazia a prece de encerramento. O altivo faz a prece de encerramento e diz assim... às vezes a pessoa diz assim, puxa, por que o fulano é tão inquieto, né? Às vezes chega atrasado e já fui liberado. Eu que faço tudo. Eu falei, gente... Mas acontece o seguinte, aquele fulano que é inquieto, às vezes está cheio de fluido e que ele precisa distribuir aqueles fluidos. E aquela pessoa que fez tudo certinho, mas por algum motivo emocional, ela está esvaziada. E era o meu caso, né? Eu estava esvaziada. Ele falou, então não se apressem, todos serão liberados no momento certo. Aí, quando acabou a prece, aí o senhor a gente recebia um cartão dizendo, parabéns, você terminou seu curso, você está liberado. O Nestor, que entregava, veio e me entregou o cartão, entendeu? Eu dizia para o altivo, eu não gosto que você me olhe muito não, porque se você descobrir... Vai descobrir que eu tenho um caroço aqui, um caroço não sei aonde, não quero saber. Mas, olha, foi uma coisa impressionante, porque eu nem era de sentar muito na frente, eu não sentava lá atrás, mas eu ficava no meio, mas ele captou, porque olha, eu não me lembro mais não, mas eu acho que eu era a única que não tinha sido liberada, e eu não entendia por quê, mas ele percebeu isso. Estava. E ele falou tudo que eu estava pensando. E eu já estava, sabe? E eu nunca cheguei para ele para dizer, altivo, eu não fui liberada por quê? Nunca fiz isso. O dia certo ele vai saber. E foi nesse dia que foi um presente para mim, porque foi dia 23 de abril. Eu guardo esse cartãozinho até hoje, dos parabéns que eu podia dar passe, entendeu? Então, é isso aí, que a gente não tem ideia, né? A gente vê a pessoa meio destrambelhada, tá boa para dar passe, vai lá, porque está cheia de fluido. E vê uma pessoa mais na dela, por algum motivo, ela não está pronta, ela não tem fluido para passar. E ele, médium como ele era, ele percebia um por um, que era ele que liberava, porque sempre no dia do treinamento, quem fazia a prece de encerramento era ele. Então ele olhava um por um, né? E dizia para o Nestor, né? Nestor, ó, pode liberar a Carmen que ela está pronta, pode liberar o Jorge, né? Mas a Gracilde deixa ela lá, que ela está esvaziada. É isso aí. Obrigada por compartilhar com a gente. Porque Deus, que não quer a morte do pecador,
o privaria dos recursos que podem tirá-lo do lamaçal. Os bons espíritos, portanto, veem em sua ajuda, e seus conselhos que ele recebe diretamente são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse indiretamente. Olha que coisa interessante, né? O médium recebe o conselho diretamente. Então, quando a gente lê aqui a mensagem quem recebe é a Dilane, a primeira pessoa a tomar conhecimento é ela, né? Depois é passado a limpo, porque ela escreve com uma letra enorme, né? Como o médium realmente escreve, tem que ter alguém para enxugar aquilo ali, passar limpo, botar numa letra mais legível. Então, eu acho que é a Raquel, seu xará, que digita para ficar com a letra bonitinha, para a gente poder ler aqui na mesa. Que se vier com aquela letra que ela escreveu enorme, cada folha escreve 2, 3 frases só, a gente não vai conseguir ler aqui na mesa. Então, na mesa já está no meu telefone, passado a limpo, tudo bonitinho, né? Então, quem recebe primeiro a orientação é o médium. Certamente a Raquel, na hora que ela corrige, que ela passa limpo, ela está lendo. E quando chega aqui na mesa, eu estou lendo. E aí é para todos nós. É para todos nós. Então, eu até ia comentar isso qualquer hora com o Newton, porque no sábado, quando a gente lê aqui às 10 horas, os médiuns não estão aqui, porque vão dar passe na turma lá do telheiro, não é isso? Vão dar passe nas crianças, nos jovens. E aquela mensagem é para todos, não é? A mensagem é para todos. Então, é muito interessante o que ele fala aqui. Então, ele diz aqui, o médium recebe diretamente, que são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se recebesse indiretamente. Então, o médium que recebe a mensagem, ele recebe diretamente. Nós recebemos indiretamente, porque nós recebemos através da leitura aqui. Quem está no grupo da casa, quem está no grupo do SEAP, quem quiser participar, é só falar com o Newton, com a Dilane, já recebe o que eles colocam no telefone para a gente, certo? Oi? O Newton lê a mensagem na segunda-feira para os médicos, no COMP. Ele lê, né? Você vê que interessante, né? A ordem é que seja lida nas reuniões públicas também, porque a gente tem que ouvir várias vezes. Você ouve uma vez só, e dizer assim, Luciana, o que você ouviu? Você vai captar assim uma palavra, uma frase ou outra. Agora, como a gente tem que ouvir mais de uma vez, né? Porque a gente tem que ouvir mais de uma vez para a gente entender e captar a ideia do médium, a ideia do espírito que passou a mensagem, né? Essa mensagem não é lida lá para a gente? Eu acredito que sim, eu não sei porque eu não trabalho ali naquele setor. Não. Hein? Eu acho que não. Não? Eu acho que não tenho certeza, mas acho que não. Será que seria interessante? Seria interessante isso. Os médiuns estão lá e não estavam ouvindo, né? Se bem que eles estão lá dando passe, né? Mas está dando passo, você está ouvindo. Podia fazer parte do trabalho lá, com o pessoal de lá, né? Porque os médiuns, se eles estiverem no COMP, na segunda-feira, vão ouvir, né? Quem é do grupo está no telefone, vai ouvir, né? Mas é uma ideia também a gente conversar com o Newton sobre isso. Então, vamos lá. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir ao longe buscar a sua luz, coloca-as em suas mãos. Portanto, não será ele muito mais culpado se não quiser vê-la? Poderá desculpar-se alegando desconhecimento quando ele mesmo escreveu, viu com seus próprios olhos, ouviu com seus ouvidos e pronunciou com a própria boca a sua condenação? Se ele não aproveita, então é punido com a perda ou perversão da sua faculdade, da qual os maus espíritos se apropriarão para obsidiá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que Deus atinge seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, ele está falando aí da responsabilidade
do médium que trabalha justamente na área mediúnica. Que médiuns, todos nós somos. Mediunidade, todos nós temos. Agora, a mediunidade ostensiva é outra coisa, né? Então, seja por o médium escrevente, seja por o audiente, seja o tipo de mediunidade que ele tem uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Então, é o cuidado que se deve ter com relação a isso aqui que está dizendo, né? Se ele não aproveita, ele é punido com a perda ou perversão da sua faculdade. Porque os espíritos inferiores podem se apropriar disso e obsidiá-lo e enganá-lo. E aí o médium fica perturbado. E aí vai dar orientações perturbadoras. E é isso que a gente tem que ter sempre o nosso discernimento para ver se aquilo é real ou não. Tem que se ter muito cuidado com isso, né? Principalmente quem não frequenta assim uma casa espírita só. Quem frequenta muitas, fica meio... Ou a pessoa, num dia da semana ela é católica, no outro dia ela é espírita. Eu conheço umas pessoas assim, que eu perguntei assim uma pessoa, mas qual é a sua religião? Eu sou católica espírita. Como é que pode? Porque ela falou, não, porque quando a coisa está feia, eu vou para o centro. Quando está tudo normal, eu vou para a igreja, porque estou na igreja desde criança. Então, virou assim um hábito como almoçar e jantar, né? Vamos lá. A mediunidade não pressupõe necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. Trata-se apenas de uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. E não é o que acontece na desobsessão, né? Na mesa mediúnica, os médiuns estão ali, vão receber espíritos que estão em sofrimento para serem doutrinados, para refletir mais sobre a situação deles, né? Agora, se o médium está destinado a receber uma mensagem para passar para os frequentadores da casa, aí é um espírito bom que vai dar a mensagem. Porque também, se for um espírito inferior, o médium ali na hora até pode não perceber, mas depois, quando for ler o que escreveu, vai dizer, mas o que é isso? Isso não é para todo mundo, isso não era para passar. Porque o médium se deixou obsidiar. Olha, a vida do médium é uma coisa muito séria. A vida do médium é uma coisa muito séria. Era muito comum, há algum tempo, a pessoa chegar e dizer assim, eu trabalho da desobsessão, isso noutra casa que eu trabalhei. Na sexta-feira, eu já começo a passar mal na quarta. Começo a sentir a garganta apertada, isso é despreparo do médium. Se o médium estiver em oração, estiver com pensamentos equilibrados, com sentimentos bons, o espírito só vai aparecer na hora da mesa mediúnica para se lamentar, para reclamar, para dizer que dói aqui, dói ali. Não vai ficar atormentando o médium 2, 3 dias antes. Isso é despreparo do médium. O médium que é novato no trabalho, pode acontecer, até ele aprender a se preparar para receber aquelas impressões doentias do espírito que precisa falar. Ele quer falar, entenderam? Eu já contei para vocês que eu dava passe numa mãe que era alcoólatra, mas já estava um pouquinho melhor, mas que tinha uma filha alcoólatra e uma filha toxicômana. Eu tinha muita pena das 3, isso lá na obra social. Então eu fazia questão de toda semana quem dava passe nelas era eu, porque eu tinha muita pena daquela mãe, daquelas 2 filhas. Só que eu ia para casa, eu estava quase desmoronando, eu queria dormir. Aí fui lá no Leon Denis, uma médium responsável, conversei com ela, ela falou, você não está se preparando. Você está doando tudo que tem para aquelas 3. E você fica como? Porque de noite eu tinha que fazer o curso no Leon Denis. E eu ia arrastada de noite, cansada, com sono. Ela falou, isso não está certo. Você tem que se preparar. E você também tem que entender que você não é a única naquele salão que é capaz de transmitir os melhores fluidos para aquelas 3. Você está sendo orgulhosa, está sendo vaidosa. Você pode, nas suas orações, lembrar delas, pedir a Deus por elas, mas você dá passe para onde você for destinada. Porque eu fazia questão de entrar na fileira das 3, sabe? Que eu tinha muita pena daquela mãe, principalmente. E aí passei a me preparar, a orar antes, sabe? A orar mais por aquelas pessoas que talvez eu não estivesse orando tanto, eu só estava preocupada na hora que eu estava vendo.
E eu tinha que pensar nisso em outros momentos, pensar nelas. Então, você tem que... Olha como o trabalho do médium é difícil. Você vê como, dona Graça, o orgulho, ele é rastejante. Impressionante. E te pega, né? E te pega. Você está querendo só fazer o bem, aí tem uma ponta do orgulho. Porque a médium falou para mim, você está achando que só você tem capacidade para isso? O que era isso da minha parte? Eu achar que eu é que tinha que fazer aquilo, aquele trabalho era para mim. Ah, pois é. Não sinto um arrepio. Mas, olha, a coisa tem que estar aqui, né? Tem que estar aqui. Era o meu sentimento que eu tinha, mas eu não sabia me preparar. Aprendi. Assim é o médium que trabalha na mesa mediúnica. Ele tem que se preparar. Ele não pode, na véspera, ele ir para uma festa, tomar chopp, comer um monte de bobagem, para no dia seguinte vir trabalhar aqui. Não pode, né? O corpo tem que estar são para poder ele se acumular de espíritos sãos. E se o corpo... Já pensou? Nós somos médios 24 horas, né? 24. Essa dedicação que a gente tem que ter, né, que é uma coisa nossa. Nossa, É uma mudança nossa. É. A sua família muitas vezes não entende. Não, E é. aí, com a repetição, eles começam. Às vezes você está num dia que está meio distraído, eu não podia comer carne, quarta, nem sexta, nem sábado, por conta de passe. Isso é. Mãe, hoje é quarta-feira. Aí eu, obrigada. Então, quer dizer, começa, a mudança é tão grande que a família... Que contagia. Exatamente, era muito... É verdade mesmo, é verdade. Meus filhos ligam e dizem assim, quando é de noite, vocês já acabaram o culto? Nós estamos atrapalhando o culto? Porque tem dias que a gente... Todo dia 9 horas, mas terça-feira, que é o culto semanal, é 8h30. Então, de vez em quando, eles ligam assim, 15 para as 9, o culto vai ser às 9. Mamãe, já começou o culto aí ou está no meio? Porque eu só pude ligar agora. Eu digo, não, está tudo certo. Porque também, se ligar, eu estiver no culto, a gente não atende. Aí eles sabem que é isso. Então, a família vai se adaptando, né? É isso aí. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É unicamente nesse sentido que a excelência das qualidades morais tem poder absoluto sobre a mediunidade. Então, você vê, aqui ele está sendo taxativo falando isso. Mas antes, no parágrafo anterior, ele diz que ele pode se utilizar, pode se comunicar com os médiuns, que não necessariamente os mais dignos, senão seria muito difícil os espíritos se comunicarem, porque todos nós temos as nossas inferioridades. Então, no livro dos médiuns, a gente aprende isso. O espírito se comunica, ele usa o material que ele tem nas mãos. Se não tiver outro, é aquele mesmo que vai. Né? A gente gosta do arroz da melhor qualidade. Mas se eu tenho aquele grão fininho, aquela coisinha miudinha, que fica um mingauzinho depois de pronto, eu quero comer arroz, vai ser aquele mesmo, não tem outro jeito. Então, é isso que os espíritos fazem. O que está à minha disposição é aquele médium ali, aquela pessoa que dá um trabalho, que bebeu na véspera, que comeu a feijoada, que pintou os canecos. Mas eu só tenho ele. Então, é aquele que eu vou usar. Né? Agora, não vai ficar usando o tempo todo, não, porque ele fala aqui, olha. Nós não lemos aqui que ele pode... ele pode perder. Sim. Não é isso? Sim. Ele fala que tem um pedaço que ele fala aqui, que ele pode perder a mediunidade dele, ou se perverter. Nós lemos aqui, né? Os que são viciosos, que eles tenham mais cuidado para que isso não aconteça, né? Então, o trabalho mediúnico é muito sério, exige muita disciplina da gente, muita mesmo, tanto no comer, mas no falar, na pontualidade, né? Se o trabalho é às 6 horas, eu tenho que chegar pelo menos 5h30, para eu chegar, sentar, me harmonizar, né? Principalmente, estou falando de casa espírita que tem trabalho mediúnico, né? A gente sabe que qualquer dependência daqui, os médiuns, os espíritos estão aqui trabalhando. O altivo dizia isso, médium botou o pé da porta para dentro, crachá, saiu, botou o pé para o lado de fora, tira o crachá.
Porque isso aqui exige um comportamento nosso, sério, de muita seriedade. Tá? Por isso que às vezes aqui, quando tem gente aqui na mesa, eu sempre olho assim para ver se botou crachá. Não é o caso dela, que hoje ela está aqui me ajudando. Mas se tem uma pessoa que está aqui, seja o orador, se o orador é da casa, seja a pessoa que está fazendo a sustentação do passe, e é médium, eu pergunto, cadê o crachá? Aí a pessoa diz, ainda não está pronto, né? O Guilherme ainda vai fazer. Tudo bem. Mas se disser assim, esqueci em casa, deixei no carro, perdi, não pode, isso aqui tem que, sabe? Tem que estar aqui. Se algum dia eu esquecer, vocês podem dizer, Graciela, não botou o crachá. Que pode acontecer, né? Ele está sempre... não, mas eu já não troco de bolsa para não esquecer o crachá. Mas posso esquecer de abrir a bolsa. Aí você... Ontem eu saí daqui e fui fazer as compras com meu filho, né? Comentando. Aí eu peguei e falei assim, vou deixar tudo dentro do carro, porque não tinha nada. Aí tô eu. Aí eu tô dando as pessoas assim. Qual é a empresa que ela trabalha? Do crachá. Pois é, mas o tio dizia isso, botou o pezinho para fora, tira, porque alguém pode dar uma fechada no carro e você dizer, não olha para onde vai, entendeu? Não pode fazer isso com o crachá. Isso é uma coisa delicada até, né? Não pode fazer nada disso com o crachá. Bom, já foi até o final? Sim. Já fomos até o final do item 12, alguma coisa? Já fizemos nossos comentários, né? Então vamos para o 13, coragem da fé. Esse também é muito bom, vamos lá. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu mesmo também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 9, versículo 32 e 33. O que ele quer dizer assim? Todo aquele que me confessar e que me reconhecer diante dos homens. Não tem aquelas pessoas que não têm coragem de dizer que tem religião? Tem pessoas que, né? Não tem. Você tem alguma religião? Não, eu acredito em Deus. Outro dia eu escutei uma pessoa dizer assim, toda noite eu agradeço a Deus pelo dia que tive, mas não frequento nenhuma casa, porque eu não vejo necessidade. Mas como realmente não tinha nada a ver comigo, eu não ia virar para trás e dizer, mas você, não posso passar sermão que não tem nada a ver. Mas a pessoa acha que isso é o suficiente. No estágio que ela está, para ela acha que é o suficiente. Está tudo bem, chegou de noite e agradeceu a Deus. E quando acontece dele levar um tropeção? Uma batida no carro. Será que de noite ela vai agradecer a Deus dela estar inteira? Não é? Porque às vezes você pode bater o carro e se machucar. Nós fomos assaltados, levaram tudo da gente, só ficamos inteiros, em plena Avenida das Américas. Tivemos que agradecer a Deus, porque não nos molestaram. Não teve tiro, bala perdida, não teve nada disso. Mas você tem que chegar a esse ponto de entender isso. Mas a pessoa disse, toda noite eu agradeço a Deus. Toda noite agradeço a Deus. E já é o suficiente, não precisa frequentar nenhuma casa religiosa. É a maneira dela pensar. É aquele negócio, não vou jogar semente num terreno que não está arado. Um dia ela vai entender que é melhor que ela tenha uma religião, porque a fé fica mais segura, não é? A fé passa a ser um compromisso, a caridade passa a ser um compromisso. Tem uma série de coisas que a gente frequentando a casa interessa. Então, quando ele está, todo aquele que me confessar, ou seja, que disser que me ama, que é cristão e que se interessa pelo ensinamento do Cristo, eu também o confessarei diante de meu Pai, ou seja, eu estarei junto dele. Mas todo aquele que me renegar, eu também o renegarei, ou seja, eu vou me afastar. Ele não vai renegar de fazer mal, Jesus ia fazer isso, mas ele vai deixar ele por conta que é o que os anjos de guarda fazem. Está lá no livro dos Espíritos. O anjo de guarda te dá a intuição, olha, não faça contramão, vá nessa mão. Aí você diz, não, hoje eu vou fazer uma contramãozinha. Tanta gente faz, por que eu não vou fazer? Aí vai e entra pelo que faz a contramão e
comete um erro, faz uma bobagem. O anjo da guarda deixa ele um pouquinho nessa hora. Está lá no livro dos Espíritos. Deixa ele um pouquinho por conta dele. E a gente, sem anjo de guarda, como é que a gente fica, né? Completamente órfão, com letras maiúsculas, né? Então é isso que ele está dizendo aqui. Vamos lá para o 14. Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas, capítulo 9, versículo 26. Então, é mais ou menos a mesma coisa, né? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também... o Filho do Homem, que era como ele nós já vimos isso em capítulos anteriores, né? Que ele se designava o Filho do Homem, né? Ele também se envergonhará dele quando ele vier na sua glória, do seu Pai, dos santos anjos. A gente sabe que é a tradução, quem traduziu colocou isso aqui, talvez não houvesse necessidade disso, né? Porque quando ele vier na sua glória, ele está na glória dele. A gente sabe que Jesus é o nosso grande mestre, né? Não precisa ele vir, não precisa ele reencarnar no meio de nós outra vez, né? Não precisa. Vamos para o 15. A coragem de dar opinião sempre foi apreciada pelos homens, porque existe mérito em enfrentar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos aos quais se expõe. Quase sempre, aquele que não tem medo de revelar em alta voz ideias que não são as de todas as pessoas. As pessoas que impõem a sua opinião, né? É você impor a opinião, que é a coragem de dar opinião, né? Ele falou opinião, é mais delicado do que dar palpite. Que tem gente que gosta de dar palpite de coisa até que ela não entende, mas ela sai falando. Vamos lá. Aqui, como em tudo, o mérito é proporcional às circunstâncias e à importância do resultado. Sempre mostrando que tudo tem uma consequência. Quando a gente fala uma coisa acertada, que sirva para aprendizado para alguém, aquilo é bom. Mas quando a gente dá um palpite, uma opinião que saiu da minha cabeça, uma bobagem, aquilo também tem uma consequência, né? A pessoa pode dizer assim, se foi o altivo que falou, então, se foi o Newton que falou, porque você confia naquela pessoa, está chefiando uma casa espírita, então eu vou seguir o que ele falou, né? Então, mas sim, as pessoas têm que ter cuidado com a opinião que emite, cuidado com o que vai falar, porque tudo tem uma consequência. E aí seria muito triste se eu dissesse uma coisa aqui absurda, né? E que vocês saíssem dizendo, a Graça hoje falou isso assim, assim, assim. Então é porque é, né? Como se fosse um dogma, é porque é. E isso tivesse uma consequência desastrosa. Posso até dizer alguma coisa que, se vocês forem comentar com uma pessoa de outra doutrina, não vai concordar, mas é o pensamento doutrinário de cada um, que a gente respeita, não é? Agora, se for um conceito errado que eu passar, aí a consequência é muito pior, né? Sempre há fraqueza quando se recua diante das consequências da opinião emitida, ou em renegá-la, mas há casos em que isso é uma covardia, tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus reprova energeticamente essa covardia, do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonha das suas palavras, ele também se envergonhará dele, que renegará aquele que o tiver renegado, que reconhecerá diante de seu Pai que está nos céus aquele que o confessar diante dos homens. Em outras palavras, aqueles que tiveram medo de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Está até escrito aqui em itálico para chamar bem a atenção, né? Eles perderão o benefício da sua fé, porque é uma fé egoísta, que aguardam para si mesmos, que escondem com medo de que ela lhes traga prejuízos neste mundo, enquanto que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalhando ao mesmo tempo pelo seu futuro e pelo dos outros. Isso, que os ensinamentos do Cristo venham para nos modificar, né? Que vai trazer um benefício para nós, e quando a gente age
de acordo com a lei de Deus, a gente beneficia também quem está junto de nós, né? Porque nós não vamos prejudicar aquela pessoa. Então vamos para o 16? Vamos. Assim será com os adeptos do Espiritismo, visto que a sua doutrina é o desenvolvimento e aplicação da doutrina do Evangelho. É a eles também que se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Isso. Então está falando agora para nós, né? Os adeptos do Espiritismo, né? Do desenvolvimento e aplicação da doutrina do Evangelho, que nós estamos seguindo aqui. Vocês vejam que a gente sempre lembra essas palavras que estão em negrito, são tiradas da Bíblia. Se a gente for lá na Bíblia, se a gente for lá em Lucas capítulo 9, versículo 26, é isso que a gente vai ver. Se alguém se envergonhar de mim, está exatamente. Então, Kardec, muitos pensam que o espírita não usa a Bíblia. A gente não usa a Bíblia como sendo o nosso livro de cabeceira. Nosso livro de cabeceira é o Evangelho. Mas o Evangelho foi tirado da Bíblia, principalmente das passagens mais difíceis que causavam dúvidas. Kardec, com muita inteligência, ele separou os capítulos e versículos mais importantes, né? E lembrando sempre que eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Quer dizer, a gente semeia hoje o que vai colher futuramente. E lá colherão os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Porque esse item é a coragem da fé, né? Eu tenho que ter coragem. E a gente que é espírita sabe que nem precisa isso, né? A gente sente que isso é tão bom para nós, que a gente não precisa de tanta coragem para revelar que é espírita, né? A gente diz, eu sou espírita, a gente já diz isso com muita satisfação até, né? Vamos parando por aqui, porque vai começar um outro item, e daqui a pouco o Nilton está aqui para dar a aula dele. Foi muito bom a gente estar aqui hoje, né? Com certeza. Hoje o Guilherme não veio, porque ele tem a tia que ele reveza com o irmão dele para tomar conta. Não pôde vir, o Luiz também não pôde, mas com certeza eles assistem, eles sempre colocam que assistem depois de casa o nosso estudo para a gente continuar, né? Acompanhando o estudo do Evangelho na sequência dele. Então vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, estamos aqui, Senhor, sob as Tuas ordens, encerrando o nosso estudo do Evangelho da manhã de hoje. Agradecendo muito, Jesus, pela oportunidade que temos de estudar a doutrina espírita, de conhecermos a casa espírita, de entendermos o Teu pensamento, as Tuas vontades e as vontades de Deus para conosco, entendendo através dos Teus ensinos, das bem-aventuranças, através das leis morais, através dos ensinos dados pelos Espíritos que compuseram o Evangelho. Nós só podemos agradecer, Senhor, pela grande oportunidade que temos. E te pedimos, Senhor, que os Teus ensinamentos, que as Tuas palavras possam calar fundo em nosso coração, para que possamos ter cada vez mais atitudes mais acertadas, pensamentos mais equilibrados e fazermos melhores escolhas em nossa vida. Abençoa, Senhor, o nosso dia, abençoa o nosso caminho de volta à nossa casa, abençoa aqueles que vão continuar na nossa casa, nos estudos da nossa casa, para que possamos, Senhor, através do entendimento da vida, nos aproximarmos cada vez mais de Ti. Então, Jesus, em Teu nome, em nome dos Espíritos queridos que trabalham aqui no nosso SEAP, na nossa casa de amor, e em nome de Deus, nosso Pai, que encerramos a nossa aula da manhã de hoje. Graças a Deus.